Hoje a gente dá início aos estudos dos vertebrados, tá? E hoje, de uma maneira especial, a gente tem a convidada especial, né, que é a Pamela. A Pamela é ictióloga, tá? Ela é mestre em ecologia de ecótopos pela Faculdade Federal do Tocantins, tá? E atualmente ela faz doutorado em recursos naturais do Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Acertei, Pamela? Uhum. Certo. Aí hoje ela vai fazer a apresentação para vocês. Eu só vou te tornar anfitriã aqui, Pamela, para você poder fazer a apresentação. Tá bom. Aí, gente, lembrando, quando dá 40 minutos, pode ser que a sala caia, né? Mas aí vocês clicam de novo no link e volta, porque a gente vai até mais ou menos às 10 horas, tá bom? Certinho, gente? Vamos? Desmuta e fala ok. Ok. Tá bom. Pode começar, Pamela. Eu vou tentar projetar aqui para ver se você consegue ver certinho. Tá certinho? Certinho. Então tá ótimo. Bom dia, pessoal. Eu quero começar agradecendo, né, a professora Isabelle pelo convite, pela oportunidade, né, de participação. A ideia é que durante a apresentação eu fale cerca de 40 minutos, 45. Então, como a Isabelle falou, pode ser que vai cair próximo do que eu vou estar terminando de falar, mas aí a gente clica e entra de novo. Eu vou colocar aqui para me programar também, porque quando eu falo de ictiofauna eu empolgo um pouco. Então, deixa eu colocar o tempo aqui que eu consigo ir me controlando também. Como a Isabelle começou apresentando, né, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou formada em Biologia, né, pela Universidade Araguaia, de Goiânia. Eu fiz meu mestrado na UFT, na Universidade Federal do Tocantins, de Porto Nacional, em Ecologia de Ecótonos. E agora eu estou fazendo o doutorado na Universidade Estadual de Goiás, no Programa de Recursos Naturais do Cerrado. E na UEG em Ciências Ambientais. Apesar de divergir um pouco, né, de ecologia para ciências ambientais, em todos eles, tanto na graduação quanto no mestrado e agora no doutorado, eu trabalhei com ictiofauna, né, no TCC, na dissertação, na tese. A diferença é que durante o mestrado eu trabalhei com peixes de reservatório e agora no doutorado eu estou trabalhando com peixes de riachos. Então, durante a apresentação também a gente vai ver um pouquinho a diferença desses grupos, né, de peixes. Então, eu montei a apresentação para que a gente consiga trabalhar com dois pontos principais. O primeiro deles são os aspectos teóricos, né, sobre estudos voltados para a ictiofauna. Então, a gente vai olhar um pouquinho sobre a evolução, do que aconteceu com a ictiofauna, como que monta, né, como que é montada essa assembleia de peixes. E, no segundo momento, a gente vai trabalhar com os aspectos práticos, né, para que vocês consigam acompanhar um pouquinho como que são desenvolvidos realmente esses trabalhos que são propostos, né, na teoria. Então, para começar, Pamela, o que é, né? O que significa a ictiofauna? A ictiofauna é um conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região biogeográfica. Então, em alguns momentos a gente pode estar trabalhando com peixes de água doce, em outro com peixes de água salgada. A gente pode estar trabalhando, como eu falei com vocês, né? Que agora no doutorado eu estou trabalhando com peixes de riachos, de córregos. Então, são peixes, né, de menor porte. Em outro momento, a gente pode estar trabalhando com peixes de maior porte. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a evolução e a biodiversidade de peixes, né? Como eu tinha falado para vocês. Por um período de 500 milhões de anos, os peixes eles colonizaram e dominaram os oceanos e também os ambientes de água doce. Eles compreendem as manifestações mais recentes e adaptativas no início do Paleozoico, né, que foi ali em torno de 245 a 570 milhões de anos, sendo que a estimativa de 27 mil espécies ela é apenas uma fração da diversidade histórica dessa ictiofauna.
A grande mudança nesse cenário, né, da comunidade de peixes foi o surgimento da mandíbula a partir das brânquias. E isso refletiu no tamanho, na forma do corpo, na forma com que eles exploram os recursos, na defesa, mobilidade, flexibilidade, promovendo uma adaptação bem sucedida, né, desses peixes. Então, aqui na imagem a gente consegue ver esse detalhe das brânquias, né, que é o órgão responsável pela respiração que permite a troca gasosa dentro da água. E os peixes, eles são divididos em peixes cartilaginosos e peixes ósseos. A gente vai entender um pouquinho a diferença desses peixes agora. Esses peixes cartilaginosos, eles surgiram no início do Paleozoico e eles logo se tornaram grandes predadores marinhos. Eles são representados pelos tubarões, pelas arraias e por esse peixinho aqui que é chamado de quimera. O primeiro fóssil semelhante a um tubarão, ele foi registrado há aproximadamente 418 milhões de anos, e o fóssil de tubarão mais intacto, né, digamos assim, ele teve registro há 409 milhões de anos atrás. Mas as formas atuais dos peixes cartilaginosos, eles tiveram grandes modificações em relação aos seus ancestrais, tendo origem no Jurássico Superior e no fim do Cretáceo. Agora falando um pouquinho sobre os peixes ósseos, né? Eles surgiram no final do Paleozoico, derivando em 3 classes. E dessas 3, as que têm, né, principal destaque são essas duas aqui, a classe Sarcopterige e a classe Actinopterige. Os Sarcopterige, eles correspondem aos peixes de nadadeira lobada. Eu estou só mudando de lugar aqui o que eu estou mexendo para eu conseguir mostrar para vocês que às vezes minhas figuras ficam cobertas. Então, eles têm essas nadadeiras lobadas, né, que vocês conseguem observar aqui embaixo, e eles correspondem, a maior parte, né, deu origem aos vertebrados terrestres que a gente conhece hoje, anfíbios, répteis, serpentes, mamíferos, incluindo os seres humanos. Por sua vez, os Actinopterige, né, eles representam as espécies com as nadadeiras raiadas, como vocês conseguem observar aqui também, que representam grande parte das formas atuais de peixes de água doce que a gente conhece hoje. Além disso, os peixes de nadadeira raiada, eles compreendem grande grau de diversidade anatômica, apresentando o maior sucesso adaptativo dentre todos os vertebrados. A ictiofauna neotropical, que é essa partezinha em verde que vocês estão vendo aqui, ela apresenta uma alta diversidade e riqueza de espécies, com um número de aproximadamente 5.000 a 6.025 espécies. Já a ictiofauna brasileira, né, por sua vez, ela tem cerca de 2.300 espécies para água doce e 1.298 espécies para água salgada, né, marinhas. No entanto, o conhecimento sobre essa diversidade da fauna de peixes, né, ele ainda é incompleto. Tanto é que a gente vê diversas espécies sendo identificadas, né, ao longo de um ano no Brasil, por exemplo. E por isso que a gente reforça na importância, né, dos estudos voltados para conhecimento dessa biodiversidade, porque só a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue falar sobre aquilo, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre esses estudos para que a gente entenda quais são os aspectos principais que são abordados neles, né, para conhecimento dessa biodiversidade e como que ela funciona, digamos assim. Então, esses estudos, eles têm basicamente 4 tópicos principais. O primeiro deles, eu vou mostrar para vocês que fala um pouco sobre a ecologia trófica, né? Então, do que esses peixes se alimentam, como que eles se alimentam. No segundo momento, sobre a ecologia reprodutiva, né, que vai abordar a migração desses peixes, o período de piracema. No terceiro momento, sobre o ictioplâncton, para a gente entender o que é ictioplâncton. E, no quarto momento, o status de conservação dessas espécies. Então, começando com a ecologia trófica, né, do que esses peixes se alimentam. Eles exploram uma ampla quantidade de itens alimentares.
além de possuir uma alta plasticidade alimentar, que se caracteriza pela versatilidade em explorar os recursos alimentares e geralmente se alimentam daquilo que é mais fácil ou mais abundante. Então, naquele ambiente, a espécie que normalmente costuma se alimentar de tudo um pouco, né, que tem disponível lá, elas são chamadas de onívoras. E a guilda alimentar ela é caracterizada pelos itens que os indivíduos de uma espécie se alimentam, sendo assim importantes para definir sua função ecológica, né, no sistema. Um pouquinho mais para frente vocês vão ver como que a gente faz essa classificação, né, dos itens que eles se alimentam. Dessa forma, os peixes podem ser classificados em várias guildas alimentares, tais como carnívoros, herbívoros, detritívoros. Então, aqui nós temos o exemplo da piranha, né, que ela é uma espécie carnívora, ela se alimenta basicamente de peixe. Aqui é uma espéciezinha de lambari, que ele se alimenta é uma espécie herbívora, né, ele se alimenta de frutas, se alimenta de plantas. E aqui no final é uma papa-terra, que ela se alimenta dos detritos, né, que ficam no fundo do rio. Continuando na ecologia trófica. Tanto as características morfológicas, né, forma, tamanho do corpo que esses peixes apresentam, né, eles influenciam nessa questão de alimentação do peixe. Então, se eu tenho um peixe com tamanho de boca, digamos, maior, né, esse peixe ele vai conseguir se alimentar de diversas coisas, de diversas formas diferentes. Ao contrário do peixinho que tem a boca muito pequena, né? Então, tudo isso influencia. Além dessa questão, a gente tem algumas estruturas internas dos peixes também que podem direcionar o padrão alimentar, e isso pode ser observado em peixes da família Prochilodontidae, que é esse papa-terra, né? Ele aparecendo aqui de novo, e peixes da família Curimatidae, que é essa branquinha, né? Todos os dois, eles são detritívoros, então eles se alimentam de detritos, né, que estão dentro do fundo do rio. E aí, é dessa estrutura interna, que a gente pode ver aqui nessa imagem, é que o estômago dele tem uma parede mais fina no início, e depois ele tem uma parede mais grossa, para que seja possível que ele consiga se alimentar desses detritos, né? Agora, falando um pouquinho sobre a ecologia reprodutiva. Então, quando a gente fala de migração de peixes, tem dois aspectos principais que a gente tem que observar. O primeiro deles são os peixes sedentários. O que são esses peixes sedentários? São aqueles que eles ficam durante toda a vida naquele ambiente específico em que eles vivem. Então, eles não ficam se deslocando muito no rio. Então, eles ficam ali, eles se alimentam ali, eles reproduzem ali. E aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem, né? Aqui nessa foto a gente tem uma curvina, não sei se vocês têm muito contato com peixe, mas tem uma galera que gosta de pescar, né? Talvez já tenha visto. A bicuda, esse daqui é um tucunaré, essa daqui é uma traíra. Todos esses peixes, eles têm esse comportamento sedentário, né? Que é esse comportamento de não se deslocar, ficar sempre mantido naquele mesmo local em que eles vivem. E a gente tem também os peixes migradores. Esses peixes migradores, como eu coloquei aqui, né, a cachorra, de novo a papa-terra, eles podem, aliás, eles vão sempre realizar migrações, sejam elas diárias, sazonais, anuais, e essas migrações, normalmente, elas estão relacionadas com processos de reprodução. Elas também podem estar relacionadas com alimentação, né? Às vezes eles estão num lugar que não tem muito alimento disponível, então eles vão se deslocar, mas é basicamente voltada para a migração ou para a reprodução, e aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente qual a importância, né, de estudar esses peixes que realizam esse tipo de migração reprodutiva. Os primeiros estudos que foram realizados no Brasil, né, para avaliar essa migração dos peixes, eles foram conduzidos com sucesso na década de 50. O estudo principal, né, que a maioria dos projetos utilizam para poder acompanhar essa migração dos peixes, é essa marcação aqui. Então, nessa foto a gente vê um peixe com esse tagzinho, né, a gente chama de tag, essa plaquinha amarela, e ela vem com um número de marcação, por exemplo, número 1, 2, 3,
e ela vem com um número de telefone da empresa responsável por aquela marcação, né? Então, se eu tenho uma usina hidrelétrica que faz essa marcação para acompanhar a migração dos peixes, então ela vem com o número de telefone da usina hidrelétrica, para que no momento que esse peixe for recapturado, o pescador possa entrar em contato, né, e informar para a empresa que esse peixe foi recapturado. Eu coloquei o exemplo desse peixe aqui porque ele foi um peixe que a gente marcou em estreito no Maranhão durante o monitoramento. E aí, alguns meses depois, eu não me lembro ao certo, acho que foram 6 meses depois, um pescador entrou em contato com a gente e informou: olha, eu peguei um peixe de vocês, tinha um telefone aqui da empresa, eu queria passar as informações para vocês. E aí, quando ele passou as informações de onde esse peixe foi coletado, ele tinha migrado cerca de 400 quilômetros rio acima. Isso é muita coisa, a gente não tinha nenhum registro, né, de peixes que tinham migrado esse tanto. Para a gente foi o máximo. E um outro exemplo de marcação para acompanhar essa migração dos peixes, que eu coloquei aqui, é a marcação de telemetria. Então, aqui é como se fosse realmente uma cirurgia, né, que é feita no peixe. Então, é implantado um chipzinho e esse chip ele fica emitindo alertas, né, para a antena que ficou lá com o pessoal que faz esse monitoramento. Então, a diferença é que nessa marcação que a gente faz, normalmente é muito difícil você recapturar o peixe, né? Então, essa marcação com a telemetria é bom porque, como ele fica emitindo esse alerta sempre, a equipe ela consegue acompanhar o ciclo de vida todo do peixe, né? Então, esse aqui pode ser que a gente nunca mais pegue, a gente deu sorte, né, do pescador coletar ele depois, mas com a telemetria a segurança de ter um resultado é bem maior. Agora, falando um pouquinho sobre a piracema, né? Ela é um fenômeno que ocorre com diversas espécies de peixes ao redor do mundo, e a palavra vem do tupi, que significa subida do peixe. O processo recebe esse nome porque todos os anos, né, eles nadam rio acima para realizar a desova. Durante a piracema, os peixes nadam contra a correnteza. Esse processo é extremamente importante, né, para o sucesso reprodutivo, uma vez que o esforço físico ele aumenta a produção de hormônios e causa a queima de gordura. Os testículos dos peixes machos, nesse período, eles aumentam de tamanho e eles ficam repletos de sêmen. Então, aqui nessa figura, né, o órgão reprodutivo do peixe, ele é chamado de gônada. Então, aqui a gente consegue observar uma gônada de um peixe que está repleto de sêmen, né? Então, ele fica todo branquinho, todo cheio, assim. E no momento da fecundação, que ocorre externamente, porque tem aquelas espécies que têm a fecundação interna e a fecundação externa. Para aquelas que têm a fecundação externa, as fêmeas elas lançam os óvulos na água, enquanto o macho lança os espermatozoides diretamente sobre eles. Após esse momento, os peixes descem novamente o rio, né? Então eles sobem para se reproduzir e depois eles descem. Lembrando que os ovos e as larvas desses peixes, eles também fazem essa viagem, né? No sentido contrário. Então, eles foram depositados lá em cima e essas larvas vêm descendo ao longo do rio e se desenvolvendo. No Brasil, esse processo ocorre no período das chuvas, né, de verão, que ocasionam um aumento do nível dos rios. E nessa época também ocorre um aumento da temperatura da água e do ar. Então, tudo isso funciona como um start, né? Um gatilho para que os peixes identifiquem. Bom, tá na época de reproduzir, né? Aqui eu coloquei algumas fotinhas também. Nessa primeira, a gente tem a gônada de uma fêmea, né, em reprodução. Só me confirma, Isabela, vocês estão vendo essa caixinha de vocês aqui também? Que eu fico mudando? Que caixinha? Essa caixinha que eu vejo vocês. Ou Pra quem não, vocês estão assiste não vendo mostra só não. a minha apresentação, né? É só pra Não. você. Ah, só para mim. Não, tá ótimo. Obrigada. É porque eu fico mudando ela aqui para eu conseguir enxergar também. Então, aqui eu tenho a gônada de uma fêmea, né, que também está reproduzindo, é um lambarezinho pequenininho.
Então, ela está cheia de ovócitos e aqui nessa segunda foto eu tenho os ovos e algumas larvas já eclodindo. Eu quero só mostrar um vídeo para vocês desse processo de subida, né, dos peixes. Veja só o que aconteceu hoje de manhã em Pirassununga. Um cardume de peixes pula a escadaria da Cachoeira de Emas, olha aí. De acordo com o Sexta, deu para ver peixes como lambari, dourado e curimbatá, com cerca de 61 pulando por minuto. Essa movimentação acontece por causa da reprodução. Lembrando que nesse período é proibido pescar. Vou jogar aqui de novo. Então, como ela falou ali pra gente, né, que é importante lembrar que durante esse período da piracema é proibido pescar, por quê? Porque ao mesmo tempo que você pode estar pegando peixes que eles não estão no momento da reprodução, né, às vezes você pode pegar um peixe que está completo de ovócitos, por exemplo, né, uma fêmea. Então, isso é extremamente preocupante. E lembrando também que esse tipo de atividade durante a piracema, as pessoas que fazem essa atividade, elas podem ser multadas, né? Tem uma lei que aplica essa multa, e os pescadores que sobrevivem da pesca em si durante a piracema, eles recebem uma ajuda do governo para que eles não tenham, né, problemas no período que eles não podem pescar, sobreviver daquilo. Aí agora só mais um videozinho. A partir de amanhã entramos na época do defeso, quando os peixes sobem no rio. E a pesca em embarcações está proibida. É o período da piracema, que vai até o fim de fevereiro. Foram 8 meses às margens do rio Mogi Guaçu. Mas agora é preciso dar um tempo para a reprodução dos peixes. Hoje tem que aproveitar, que amanhã já começa a reprodução. Vou aproveitar hoje para a produção de piracema. Até o dia 28 de fevereiro é proibido pescar, mas contemplar o rio ou se inspirar nele pode. E a gente tem o prazer de fotografar com o lambari subindo. Se a gente prestar bem atenção, agora a gente está entrando na piracema e bem aqui, contra a correnteza, um monte de filhotezinho de lambari. Para mim é um dos lugares mais encantadores de Pirassununga e região. Durante esses 4 meses de piracema, muitas espécies de peixe vão subir no rio. Eles chegam a nadar até 250 quilômetros para chegar até aqui, um dos maiores berçários naturais do estado de São Paulo. Desde 2012, as condições climáticas e o nível do rio não eram tão favoráveis para a reprodução dos peixes. Nesse período, as únicas que podem pescar por aqui são as aves. Elas servem de indicativo. Quanto mais delas por aqui, mais peixes na cabeceira do rio. Mais ou menos há uns 20 dias atrás, deu uma chuva muito legal também aqui, subiu um pouco o nível do rio. E com essas chuvas, essas últimas chuvas desse período agora, o nível também subiu muito mais. Isso daí indica que se continuar chovendo, se o rio pegar nível, que vai ter existe uma grande possibilidade de nós termos uma piracema normal, uma reprodução de peixes normal. A pesca de barranco nos rios de espécies exóticas, que não são espécies daqui da bacia do Rio Paraná. Nesse período do ano, a Polícia Ambiental recebe reforço e intensifica a fiscalização. Ela vai ser autuada, vai pagar uma multa no valor de R$700, mais R$20 por quilo de pescado, vai ter os seus petrechos de pesca apreendidos. Fora isso, o boletim de ocorrência será encaminhado ao Distrito Policial para adoção das medidas penais com relação ao crime ambiental previsto na Lei 9.605. Aqui. Então, dando sequência, como eu tinha falado, agora a gente vai entender um pouquinho o que é o ictioplâncton, né? O ictioplâncton nada mais é do que esses ovos e larvas de peixes. Então, a gente tem esses ovos e larvas que normalmente eles ficam, os ovos, tem espécies que colocam, eles afixam, né, esses ovócitos em plantas, tem algumas espécies que deixam realmente correndo na água, então tem diversos tipos e a gente vai entender um pouquinho sobre cada um deles.
Em relação aos ovos, ele tem um determinado período de desenvolvimento embrionário que está relacionado, entre outros fatores, com a temperatura da água. Então, em regiões tropicais, né, onde, por exemplo, as águas são mais quentes, o tempo de eclosão ele é menor. Então, ele pode ocorrer até em menos de 24 horas. Enquanto que em águas mais frias, né, nas regiões temperadas, esse processo pode levar de dias até semanas. As larvas, por sua vez, elas apresentam uma variedade de formas, como eu falei. Então, essa fase se inicia após a absorção total do vitelo. O que é o vitelo? Essa partezinha aqui, onde fica uma reserva energética para essas espécies, para que elas utilizem como fonte alimentar. Porque quando elas são muito pequenininhas, né, elas às vezes não conseguem se alimentar, então elas utilizam esse vitelo como reserva. Aí aqui nessa figura do lado a gente consegue ver também, tem um ovo, né, já fecundado, e aí depois essa larva eclode. Isabelle, tá dando uma mensagem aqui. É que faltam uns 10 minutos para poder cair a sala. Não, tá ótimo. E aí, ele vai se desenvolvendo, né? Vocês vão vendo que durante o desenvolvimento o vitelo vai diminuindo, porque ele vai se alimentando, né? Usando essa reserva de energia. E por fim, a gente já tem a larva completamente formada. A duração desse estágio, né, que vocês viram aqui nessa figura, ele varia de espécie para espécie, porém, quanto menor o tempo, né, dessa residência larval deles, maior é a chance dessa espécie sobreviver. Aqui eu coloquei essas fotos porque tem algumas espécies que elas apresentam cuidado parental. Então, como eu falei, tem aquelas espécies que pegam os ovos e depositam numa folha, esses ovos ficam fixados numa folha. Tem as espécies que soltam, né, os ovos que ficam boiando no rio, mas também tem aquelas espécies que têm o cuidado parental. Então, aqui, essa espécie, ela carrega os ovos na boca. Aqui tem uma espécie que está com as larvas mesmo dentro da boca. E aqui uma outra espécie que está com as larvas grudadas na parede abdominal. Então, um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que vocês já devem ter visto, né, algumas reportagens em jornal, chamando a atenção sobre ataques de piranhas, né, que fica todo mundo, mas a gente estava na praia de água doce, né, e tivemos ataque de piranha. Então, eu vou mostrar para vocês. O áudio do vídeo tá ruim. Acho que porque tinha alguém. Fica só no rasinho ali, né? Mostra o ferimento no calcanhar de uma criança. Foi também uma mordida no calcanhar que acabou com o dia de refresco da ilionária. Eu entrei, a água bateu um pouco acima da cintura, e aí eu não conseguia acalmar. As áreas mais frequentadas aqui na capital têm telas de proteção, mas nem isso tem funcionado. No começo de janeiro choveu forte, o nível do rio subiu 5 metros e subiu a cerca. Com a cheia, os peixes conseguiram invadir esses locais. Este outro vídeo registrou 3 ataques praticamente ao mesmo tempo, numa das áreas cercadas. Essa é a época de reprodução. Que ainda deveria estar chovendo bastante aqui no Tocantins. Mas o que a gente tem visto desde o fim de janeiro são dias de muito sol, calor e temperaturas altas. A gente fácil para se refrescar. A gente percebe nas imagens que foram filmadas, né, dos ataques, que houve uma dentada só. Foi uma mordida e espanta. Isso é sinal de defesa territorial. Não está ali comendo para se alimentar. Até porque ela tem alimentação em abundância. Tem áreas protegidas. A espécie de piranha mais encontrada no Rio Tocantins é a vermelha. Tem em média 250 gramas e 25 centímetros. A mordida dela é dolorosa, apoiada por esses dentes bem afiados. Não por acaso, os índios colocaram o nome dela de piranha, que em tupi quer dizer peixe com dentes.
Sendo assim, na dúvida, é melhor não arriscar, né? Por hora, tá mais tranquilo fora da água. Agora, se tiver que refrescar, a gente vai refrescar no chuveiro ou na piscina, porque no lago não dá para ver onde está pisando e pode acontecer de novo. Eu realmente fiquei com muito medo. Bom, então, como vocês viram, né, a bióloga falando a respeito da piranha vermelha, piranha caju, não significa que ela está atacando para se alimentar, né? Acontece que ela é uma espécie que tem esse cuidado parental, então ela deposita os ovos normalmente na areia, ela cava e deposita os ovos na areia, e ela fica rondando aquele lugar, né, onde ela depositou os ovos. Então, a partir do momento que alguém se aproximou, que alguém chegou perto, ela vai lá dar bocada, né, de aviso para poder falar, olha, eu tô por aqui, né, cuidado com os meus ovos, com as minhas larvas. Então, é isso, na maioria das vezes acontece, e as pessoas ficam se perguntando, mas por quê? Por que desse ataque? Então, é isso. Agora, vocês já sabem que é uma espécie, né, que tem esse cuidado parental. Para terminar essa parte dos estudos teóricos, né, por fim, o que eu falei de abordar com vocês são as análises do status de conservação. Então, é para saber como que essas espécies estão no ambiente. Elas são espécies que estão sendo ameaçadas, né, de extinção. E aí, para fazer essa análise, a gente olha, buscar as listas de tanto nacionais quanto internacionais. Então, aqui a gente tem a lista CITES, que é uma lista nacional, tem a lista IUCN, que é uma lista internacional, e tem esse livro vermelho dos peixes, que é do Ministério do Meio Ambiente. Então, sempre que a gente vai realizar esses estudos, a gente dá uma olhadinha nessas listas para verificar se tem alguma dessas espécies que estão ameaçadas de extinção. Isabelle, agora eu vou entrar nos práticos. Faltam 3 minutos. Você quer cair e voltar? Como você quer fazer? Você quer continuar e quando cair volta? Ou já encerra? Não, então pode continuar. Tá bom. Faltam aqui 3 minutos e pouquinho. Isso. Então, aí agora, entrando nessa parte dos aspectos práticos, né? Que eu vou apresentar para vocês a minha experiência, que além da graduação, pós-graduação, como eu falei para vocês, em 2011 eu comecei a fazer estágio nessa empresa, Biota, né, que é uma empresa de consultoria ambiental, e de lá para cá, vocês podem ver que eu coloquei foto com arara, tamanduá, cobra, só que o meu grupo de trabalho sempre foi a ictiofauna, né, então é minha paixão, é o que eu venho trazendo ao longo da minha vida. E na Biota, trabalhando com a ictiofauna, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com levantamentos e monitoramentos. Os levantamentos, eles estão voltados principalmente para EIAs, né, que são estudos de impacto ambiental. Esses estudos, eles são normalmente realizados antes de você construir o empreendimento, antes de você implantar, antes de você impactar, né? E os monitoramentos, eles são feitos depois. Então, depois que você já tem uma usina hidrelétrica construída, depois que você já tem uma PCH, né, que é uma pequena central hidrelétrica construída, então você faz esse monitoramento para acompanhar a resposta dessas comunidades de peixe ao impacto, né? E para isso, eu quero mostrar para vocês um videozinho, porque o foco aqui vai ser mesmo mostrar como que uma usina hidrelétrica pode afetar, né, essa comunidade de peixes. Funciona uma usina hidrelétrica. O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica.
A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso. Vou voltar aqui. Então, aí vocês viram, né, que tipo no videozinho eles tentam passar essa imagem de porque é uma água limpa que é devolvida para o rio e não acontece nada. E aí eles colocam aqueles peixinhos, né, felizes pulando. E a realidade não é bem essa, né? Porque a partir do momento que essa barragem ela é construída, um dos pontos principais de impacto é realmente esse barramento, né? Porque, como vocês viram naquele primeiro vídeo que eu mostrei, o instinto do peixe é pular a cachoeira, né, do rio. Então, quando eles chegam aqui, que eles veem esse mundaréu de água, né, borbulhando, a tendência deles é entrar aqui para dentro das turbinas. Então, um primeiro impacto é esse. Você tem uma mortandade muito grande de peixes, porque eles acabam se debatendo aqui, eles se machucam muito. E o ponto principal não é só esse, é porque você quebra, você rompe a rota de migração, né, desses peixes. Então, eles chegam aqui, eles têm esse barramento, eles não conseguem ultrapassar, então eles ficam aqui nesses ambientes. E muitas espécies, quando elas não têm um ambiente propício para se reproduzir, elas reabsorvem as gônadas delas. Então, tipo, elas não liberam aqueles espermatozoides, elas não liberam aqueles ovócitos. Então, com o tempo, esse rio ele vai ficando empobrecido, né? Uma tendência que tem, né, sido feita, que as usinas hidrelétricas têm feito para tentar minimizar esse problema, é a construção de sistemas de transposição de peixes, né, que é o STP. Aqui é um exemplo de escada. Eu esqueci de falar, essa daqui é a usina de peixe angical, que é uma usina no estado do Tocantins, onde eu trabalhei, né, desde 2011 até o ano passado. E essa escada aqui é uma escada da usina de peixe. Então, a ideia aqui é a boca dela, né, que é essa ponta aqui. Então, os peixes vêm, eles sobem essa escada, eles passam por esses tanques de descanso, eles sobem e aí eles têm acesso ao reservatório. Só que, o que acontece? Tipo, no reservatório eles chegam, então eles vão subir aqui para os rios laterais, né, para se reproduzir. E quando eles voltam para cá, para o reservatório, que o instinto é descer o rio, eles não conseguem achar esse retorno dessa escada, porque é como se eles estivessem no mar de água, né, e é uma entrada de mais ou menos uns 5, 6 metros. Então, eles acabam ficando aqui em cima, então você tem um reservatório, né, com um boom de espécies, e aqui embaixo o rio fica novamente completamente empobrecido. Além do fato de que não é toda espécie que dá conta de transpor essa escada, né? Elas são muito grandes, muito cansativas, então às vezes as espécies chegam até a metade e elas voltam porque não conseguem transpor.
Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar um pouquinho, né, sobre como é feito esse monitoramento da ictiofauna, que eu venho trabalhando nas usinas hidrelétricas. Então, para coletar esses peixes, a gente utiliza diversos petrechos. Esse primeiro aqui é uma rede de espera, né? Então, ela tem diferentes tamanhos de malhas, tem malhas pequenininhas, malhas maiores, para que a gente consiga pegar diferentes tamanhos de peixes. Esse segundo petrecho aqui, ele chama rede de arrasto. Então, normalmente ele é utilizado em córrego, porque as pessoas precisam ficar, né, arrastando essa rede para poder pegar os peixes. Outros tipos de petrecho é a peneira e o puçá, né? Então, eles são utilizados normalmente em barranco, como vocês veem aqui, né? Que eu estou na beirada de... Isso aqui é uma lagoa. E aí, a gente utiliza para poder pegar aquelas espécies de peixes que ficam associadas a macrófitas, né? Que são plantas aquáticas. Então, eles ficam ali nadando perto daquelas plantas para poder se alimentar. E aí, a gente consegue pegar com esses petrechos aqui. Esse outro é um petrecho que se chama pinda. Então, aqui de isca, a gente coloca peixe, a gente coloca fruta, aqui no caso é uma maçã, e aí ele é amarrado num tronco de árvore, né? A gente pendura, e aí ele fica com o peixe ou com a fruta ali dentro da água. O peixe que a gente quer pegar, ele abocanha, né? E a gente consegue coletar. Esse daqui é um outro petrecho, que é uma tarrafa. Normalmente a gente consegue usar também em lagoas, em córregos. E esse daqui é um espinhel. Ele tem a mesma premissa da pinda, né? A diferença é que a pinda ela é pendurada só em um galinho de árvore. E esse espinhel a gente estica ao longo de todo o rio, né? Uma corda, e vem com várias pindas, né? Dependuradas, com o peixe, com a fruta. E normalmente, como vocês conseguem ver aqui na foto, com esse petrecho a gente consegue pegar as espécies migradoras, que é o foco, né, principal do nosso estudo. Então, ele é um petrecho que dá um bom resultado para a gente. Além disso, para fazer as amostras do ictioplâncton, né, dos ovos e das larvas, a gente utiliza essa rede aqui, que é uma rede chamada de rede de plâncton. Ela coleta na superfície da água. Tem essa segunda rede, que é chamada de traunete. Ela tem essas duas placas de madeira e essa rede, então essas duas placas abrem, a rede abre no fundo e ela vai arrastando, né, no fundo para poder coletar os ovos e as larvas. Esse outro daqui é um peneirão, que a gente coleta, tipo aquele que eu mostrei agora, né, a peneira e o puçá, que são nesses ambientes com as macrófitas, as plantas aquáticas. E, por fim, o picaré, que é um petrecho utilizado só em ambiente de praia, como vocês podem ver aqui, né? Porque tem espécies que são específicas desses ambientes. Além de tudo isso, né, dos levantamentos que a gente faz da ictiofauna, dos ovos, das larvas, a gente acompanha também a qualidade da água, né, para verificar se pode estar tendo algum impacto negativo também a qualidade daquela água que o reservatório está condicionando. Então, aqui eu tenho um auxiliar olhando a transparência da água com esse disco, que chama disco de SEC, e aqui eu tenho um outro fazendo aferição de dados abióticos. Isso aqui é uma sonda multiparâmetro, então essa sonda a gente coloca ela na água e aí ela volta resultados de condutividade, pH, temperatura, oxigênio, principalmente oxigênio, né, que é o que a gente olha lá na hora e já verifica se está afetando de alguma forma. E depois de todo esse trabalho que a gente tem, né, em campo, a gente pega essas informações, esses dados e envia para os laboratórios para que eles sejam analisados. Então, em laboratório, eu vou tirar desses peixes, né, as medidas de comprimento total e padrão, que aí é considerando com a cauda, sem a cauda. Eu vou tirar o peso de cada um desses indivíduos e aí eu vou abrir. Porque quando eu abro esses peixes, eu faço aquelas análises que eu mostrei para vocês referentes à reprodução. Então, aqui eu vou poder olhar se é um peixe macho, se é um peixe fêmea, se ele está reproduzindo ou não.
Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um peixe macho, né, que está com a gônada toda cheia, como vocês podem ver. A diferença aqui daquele que eu mostrei para vocês, ele tinha as gônadas mais compridinhas, né? Esse aqui, ele tem as gônadas franjadas. Então, é um macho que está se reproduzindo. E aqui eu tenho uma fêmea também que está reproduzindo, ela está cheia de ovinhos, né? E no segundo momento, a gente vai olhar os estômagos desses peixes. Então, aqui eu faço, nesse primeiro momento, uma classificação que a gente chama de repressão. Então, eu tenho 0, 1, 2 e 3. Essa piranha aqui está com repressão 3, significa que ela está com o estômago completamente vazio. Quando é 0, ela está com o estômago completamente... Aliás, o 3 é completamente cheio, 0 é completamente vazio. E esses dois são valores intermediários de vazio e cheio. Então, essa piranha está com repressão 3, que é o estômago completamente cheio. E aí, a gente coloca esses estômagos em potinhos, envia para laboratório também, onde nós vamos analisar o conteúdo desses estômagos, né? Como eu falei para vocês, que eu ia mostrar como que faz essa classificação da guilda, né? Então, a pessoa que analisa, ela pega esse estômago, ela abre, ela olha o conteúdo que tem ali, aí, por exemplo, a piranha abriu e comeu peixe, comeu inseto, tem algumas que comem até alga de enxeridas, mas aí você faz essa classificação, né? Ah, peguei a piranha, ela comeu peixe, inseto e crustáceo, então ela é carnívora, né? Eu faço essa classificação com base no que ela se alimentou. E depois de tudo, depois de todo esse levantamento que a gente faz em campo, depois de todo esse processo que a gente faz em laboratório, nós temos os produtos e as publicações científicas, né? Esses produtos aqui que eu trouxe para vocês um exemplo de um relatório técnico que foi entregue pela Biota, né, da usina de peixe angical, eles são relatórios exigidos pelos órgãos ambientais. Então, seja o IBAMA, seja os órgãos de cada estado, né? Então, o IBAMA, digamos assim, ele exige que você entregue um relatório com os resultados daquele estudo. E é o que a empresa de consultoria ambiental faz. Aqui é um outro exemplo, aqui já é um livro, que é um guia de peixes que nós montamos da usina de Estreito, no Maranhão, que nós colocamos todas as espécies que foram coletadas ao longo do monitoramento de 2013 até 2017, se eu não me engano. E aí esse guia ele serve tanto para a gente, né, para nós pesquisadores, para que a gente consiga ver, identificar as espécies e olhar a questão de reprodução, de dieta, como eu falei para vocês, quanto para pessoas do local, né, pescadores que pegam. Então, esse livro, ele é impresso e é distribuído para a população, para que a população tenha conhecimento também de quais os peixes que estão conseguindo se estabelecer naquele ambiente em que a usina hidrelétrica chegou, né? Aqui também é o meu trabalho do meu mestrado, da dissertação, que ele já foi publicado, e que a gente olhou a reorganização da Assembleia de Peixes, né, depois da construção. Então, a gente olhou antes da construção de peixe angical e depois da construção de peixe angical. Esses aqui são os professores que me auxiliaram no trabalho, meu orientador. E é isso, gente. Eu coloquei aqui embaixo o meu e-mail, porque se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar depois, ou se alguém quiser ter acesso a esse material, né? O guia, ele é muito interessante para quem gosta de peixe. Dá uma olhadinha, tem umas imagens muito bonitas, dá para entender um pouco dessa questão de evolução que eu falei lá no começo, a gente discute também, para conhecer as espécies. E muito obrigada pela atenção de vocês. Nossa, Pamela, eu tenho só que agradecer você ter aceito o convite, né? Ter topado, contribuir com a nossa eletiva, né? Deixa eu só ver o horário aqui para ver se tem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não, professora. Ninguém quer saber nenhuma curiosidade, nem nada? Mateus, eu tenho uma. Fala. Sobre as piranhas que você tinha dito. Eu sei que existem as piranhas que são herbívoras, comem só frutas e algas, e as carnívoras, mas tem piranhas que comem os dois, são herbívoras, carnívoras, eu esqueci o nome.
onívoras, não sei se é esse o nome. Uhum. É onívoras, certo. Você está me Existe perguntando piranha? se existe, né? Então, É, as existe. espécies, elas são predominantemente carnívoras de piranha. Acontece que um desses impactos dos reservatórios, né? Elas são oportunistas. Então, se elas estiverem no ambiente que só tem alga, elas vão se alimentar só de alga. A gente já pegou estômago de piranha cheio de alga. Inclusive, para mim, foi uma surpresa. Mas elas são espécies oportunistas, então, respondendo sua pergunta, sim. Elas podem mudar a guilda delas de carnívora, mudar, né, assim, se aproveitar e transformar em onívora se o ambiente proporcionar aquilo para elas. Então, elas vão responder ao ambiente. O ambiente tem só caramujo, elas vão se alimentar de caramujo. Ah, sim, entendi. Valeu. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, pode perguntar? Pode. Depois que vocês abrem o peixe, depois que pesa, mede, depois que vocês abrem, vocês colocam de novo e costura e devolve ou eles morrem? Não tem como... Então, o problema é que, assim, aquele processo que eu mostrei para vocês da telemetria, que é para marcação, né, para acompanhar a migração dos peixes, o pessoal que trabalha, eles conseguem abrir, porque é uma lateralzinha, assim, do peixe, né? Então, eles conseguem abrir um espacinho bem pequenininho, aí eles fazem com peixe sedado, aí para sedar o peixe, normalmente eles usam eugenol, é uma solução de cravo, né? Aí, então, o peixe ele fica sedado, eles fazem essa abertura, coloca o chip, costura e solta o peixe vai lindo viver. No nosso caso, como a gente precisa abrir, aí você olha a gônada, você tira o estômago, aí não tem como. Então, porque esses estudos eles têm que ser desenvolvidos, né? Então, se não for desenvolvido, é pior porque a usina continua funcionando, várias usinas vão ser construídas e a gente não vai conhecer como que essas comunidades estão respondendo. Então, para evitar um impacto muito grande além da usina e a gente matar um monte de peixe, normalmente o IBAMA, né, como eu citei o exemplo, o IBAMA ele determina a quantidade de peixes que a gente pode matar, né? Mensagem. Então, desculpa. Pode continuar, Pamela. Então, eles fazem essa determinação. Olha, vocês podem matar no máximo 30 peixes da piranha. Como a gente estava falando no exemplo da piranha agora, né? Vocês podem matar no máximo 30 peixes da piranha. Porque aquela amostra, ela já vai ser significativa. Ela já vai me responder, né? Então, não preciso matar tudo quanto é peixe que eu pegar. Então, eu vou lá, coloco minhas redes. Peguei 30 piranhas, ótimo. Se eu pegar a 31ª, eu já devolvo ela para o rio, né? Porque não tem necessidade de eu matar essa quantidade toda de peixes para fazer esse estudo, até porque a ideia do IBAMA é essa, né? É conservar e não ajudar a usina a destruir. Pamela, nosso tempo já deu, aí eu vou agradecer você de novo, tá? Muito obrigada mesmo por ter topado. Os alunos, com certeza, eles gostaram, tá? Eu vou encerrar, então, a live